A gente vai falar um pouquinho agora gente, sobre a interferência muscular. Às vezes esquecemos de pedir para o paciente sorrir antes de fazer um preenchimento, né? E principalmente depois, para ver se não impactou nada ali, principalmente na região da nossa bochecha. As fotos aqui, elas evidenciam bem a porção de gordura, né? Mesmo que a pessoa tenha falta, quando a pessoa sorri, a gente precisa se lembrar que essa gordura ela se levanta, né? Tanto pela gordura malar e a nossa região dos olhos também tem essa gordura. Então, quando a gente coloca ali o preenchedor para reestruturar a gordura que a gente perdeu, a gente precisa colocar ele profundamente, porque a nossa musculatura mais profunda vai estar como se fosse protegendo esse material de não ficar se movimentando quando falamos, quando sorrimos, né? Então, não quer dizer que quando a pessoa sorri, se ela tem uma bochechinha aqui, então eu não posso fazer o preenchimento. Sendo que em repouso ela fica com aquele fundo, né? Não é isso. Mas a gente precisa entender que esse material ele precisa estar de uma forma mais profunda, tá? Para quando você sorrir, esse material não subir junto com o subcutâneo, né? Que a nossa musculatura ela joga essa gordura para cima, né? A gordura que já está despencada, né? Mas de certa forma ela se levanta. E se você coloca mais material ali de uma forma superficial, essa gordura vai acabar tampando o olho do paciente. Então, nessa imagem mais abaixo ali, com o olho mais fechadinho, a gente vê que essa gordura, ela tem essa força, né, e essa capacidade de fechar o nosso olhar. É, tem uma paciente minha até que falou que ela tinha um paciente, não, gente, tô doida, um preenchimento mais antigo, que era feito nesse método, assim, mais superficial, né, de calha lacrimal e tudo mais. É, quando ela sorri na foto, fica muito evidente que ela tem um preenchimento, né? Esse preenchimento ele sobe e ela fica parecendo que está com o rosto inchado. Isso também, inclusive, pode acontecer até com Botox, né? Às vezes a gente fala assim: não, o paciente está viajando na maionese falando que o Botox está deixando ela bochechuda, mas, gente, acontece, né? Às vezes a gente trava tanto essa região que não tem necessidade, porque a nossa musculatura aqui do orbicular, ela é uma musculatura mais superficial, então a gente não precisa pesar a mão ali naquela região. A gente tem um máximo de unidades para não deixar aquele paciente bochechudo, né? Porque senão a gente trava toda aquela musculatura e a gordura ela fica evidente. Da mesma forma do preenchedor. Então, a gente tem que colocar esse preenchedor de uma forma mais profunda para ele não ficar se locomovendo com a nossa musculatura, tá bom? Aí, só mais uma imagem, né, da questão até da nossa gordura. Porém, essa musculatura aí da imagem, ela é uma musculatura mais superficial, né? A gente tem as musculaturas também mais profundas e as musculaturas do sorriso que vão realmente impactar nesse excesso de volume aí que a gente coloca na região de malar, né, da nossa bochechinha. Até a Lívia mesmo fala que ela é uma pessoa que ela já nasceu com essa bochecha aqui, né? E aí, sempre quando a gente vai fazer algum retoque de preenchimento, a gente tem que fazer de uma forma bem profunda, inclusive a gente faz sempre com agulha, né? Como se fosse no ponto de Bristol, só para levantar mesmo, não é para volumizar. Então a gente vai entender hoje também, com alguns casos, que muitas vezes a gente precisa apenas segurar aquela região, né? Como se fosse projetar um pouco, mas a gente não precisa de volume em excesso, né? Às vezes a pessoa, ela só tá com uma queda e a gente quer reposicionar. Então, a gente coloca o preenchedor em uma porção mais profunda, no osso mesmo, né? Com a agulha, até uma técnica do MD Codes para a região de malar, né? Que nós, dependendo, a gente não quer volume, a gente quer realmente só reestruturar e subir um pouquinho aquela queda, né? Lembrando também que a gente nunca pode prometer para o paciente que nós vamos subir o rosto dele com preenchimento. Nem fio de tração faz isso a longo prazo, assim, né? A gente não pode prometer um lift facial com fios de tração para o paciente que vai ficar aí meses. A gente tem um lift bem bonito, com certeza, principalmente se for associar com os preenchimentos, mas a gente não pode prometer um lift assim para o paciente que tem uma queda ou uma flacidez muito acentuada, tá bom?